Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Mais uma vez nós estamos juntos aqui para ter um momento com vocês, um momento da palavra de Deus, um momento de uma reflexão e também poder falar a vocês, mesmo que a gente não possa ouvir vocês, mas é um privilégio muito grande poder estar neste momento falando com vocês, entrando em contato, e queremos dizer para vocês que nós estamos mantendo comunhão, mesmo distante, sempre lembrando de toda a igreja, de todo o povo de Deus, intercedendo por cada um de vocês e entregando vocês nas mãos do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Nós queremos nesse instante trazer uma palavra para abençoar as nossas vidas, levando-nos a ter alegria em ver o agir de Deus, o poder de Deus se manifestando, como Ele age, como Ele se manifesta na vida do teu povo. Queremos ler um texto de 2 Reis, capítulo 7. Nós queremos nesta tarde falar a respeito do cerco em Samaria, da grande dificuldade que o povo de Deus estava passando naqueles dias. Mas no capítulo 7, no versículo 1 e 2, diz o seguinte: Disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um siclo e 2 medidas de cevada por um siclo na porta de Samaria. Versículo 2. O capitão, em cujo braço o rei se apoiava, porém respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isto? Respondeu Eliseu: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações nesse instante. É bom lembrar, queridos irmãos, que Israel, as 10 tribos que se separaram, deixando Judá com 2 tribos, e 10 tribos então assumiram um novo reino em Samaria. E ali eles enfrentaram sempre dificuldades, porque os reis eram homens que não tinham temor de Deus. Durante o período de Acabe, a gente vê a distância que eles ficaram de Deus, e agora nesse período o filho de Acabe estava reinando e seguia os mesmos caminhos que o pai seguiu. Não tinha temor de Deus, não se voltavam para Deus. É interessante a gente
ver que Eliseu, no capítulo 6, Deus se manifestou de maneira tão poderosa e Eliseu chegou a mostrar para o rei de Israel o domínio que Deus tinha, entregando os soldados da Síria nas mãos do profeta e o profeta levando eles até ao rei. Mas parece que isso durou um tempo e logo a seguir a gente vai ver no capítulo 6 ainda, no versículo 24, que o rei da Síria se propõe a destruir o reino de Israel. No versículo 24, começa o cerco a Samaria. Diz o seguinte: depois disso, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque a cercaram até que se vendesse a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e a quarta parte de um cabo de cebola selvagem por 5 siclos de prata. Nós vemos aqui, queridos, que Samaria tomada pelos inimigos, cercaram a porta de Samaria, a entrada para a cidade. O rei da Síria, Ben-Hadad, ele veio com o seu exército e cercou a capital de Israel. E ninguém entrava e ninguém saía. E então, com essa situação, veio um período de escassez, um período de fome na terra de Israel. Quando a gente fala de um cerco, a gente às vezes pensa que isso poderia ter sido um pouco de tempo, mas alguns estudiosos mostram que durou de 2 a 3 anos esse cerco de Israel. Imaginamos juntos, queridos, durante 2 ou 3 anos, ninguém podia sair da cidade, ninguém podia entrar. A cidade, dentro dela, não produzia comida. Então, durante esse tempo, realmente não podia ser diferente. Tudo que eles tinham na cidade, por certo, veio a terminar, não tinham mais comida. E foi começando um desespero muito grande entre eles. A intenção do rei da Síria era que Israel então se rendesse a eles para não morrer de fome. Mas ele permanecia preso com toda aquela gente e a fome dominando sobre eles, a ponto de eles começarem a comer os animais que não era de costume para os judeus. Veja bem, uma cabeça de jumento. Eles não comiam jumento porque não era um animal que Deus permitia que eles comessem. Mas por causa da fome, eles estavam, por certo, os mais poderosos, comiam os animais e só sobrava
a cabeça para poder ser vendida por 80 siclos. Veja que situação, comendo cabeça de jumento e pagando um preço muito caro, 80 siclos de prata. Talvez a tradução de vocês, algumas traduções nossas, diz que eles compravam também esterco de pombo, um cabo de esterco de pombo. Mas nessa tradução aqui está dizendo um cabo de cebola selvagem. Em alguns estudos a gente fica sabendo que era uma erva que não era costume servir de alimento para eles, mas na hora da fome eles estavam comendo tudo que aparecia, tudo que vinha diante deles. Nesse período, o versículo 26 está dizendo que o rei de Israel passou pelo muro quando uma mulher começou a clamar, pedindo ajuda. E o rei, desesperado diante daquela situação, respondeu para aquela mulher: se o Senhor não te ajudar, quem sou eu para te ajudar? Da eira ou do lagar? Nesta situação, o rei estava expondo que ele não tinha nenhum poder de mudar aquela situação. Imaginando a situação que nós estamos vivendo hoje, quando em todo o mundo, em todas as nações, ninguém consegue mudar a situação que nós estamos vivendo. A ciência não consegue, ninguém entende e ninguém sabe o que fazer para se livrar dessa situação tão difícil que nós estamos vivendo. O rei de Israel, ele disse para aquela mulher que ele não tinha como fazer nada. E quando ele diz da eira ou do lagar, tanto faz, a eira como o lagar estava fora da cidade. Ele não tinha poder para ir. Ninguém podia chegar até ali. E ele ficou muito desesperado ainda, quando no versículo 28, ele ouviu de uma mulher uma situação muito difícil. Disse mais o rei: que tens? E a mulher então respondeu e disse: dá cá. Esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. Veja que situação. Esta mulher pediu socorro ao rei, porque no dia anterior, ela e outra mulher combinaram em comer os filhos. Mas só que chegou no dia seguinte, depois de comer o filho desta mulher, essa mãe rejeitou dar o seu filho também como comida. Interessante, chama a nossa atenção que a mulher estava desesperada, não porque ela tinha comido o filho dela, mas desesperada porque a outra mãe não queria dar o filho para ser comido. Que situação difícil estava passando a nação de Israel, a ponto das mães estarem comendo os seus próprios filhos. O rei ficou revoltado com esta situação,
quando ele ouviu esta mulher falando estas coisas, ele rasgou as suas vestes em protesto e disse: assim me castigue Deus severamente, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os seus ombros. Veja que situação. Como ele não podia fazer nada contra Deus, ele decide então matar o profeta que representava, era o representante de Deus ali naquela nação. Não é diferente nos nossos dias, quando muitas pessoas começam a culpar a Deus pelos acontecimentos ruins que às vezes vêm sobre a sua vida. Durante aquele período de 2 ou 3 anos de cerco em Jerusalém, ninguém se chegou para Deus, o rei e o povo da cidade não se preocuparam em chegar para Deus, fazer um conserto, se arrependendo, buscando o perdão de Deus, para que Deus viesse mudar aquela situação. Ele se revoltou contra Deus, mas ele não podia fazer nada contra Deus. Ele se levanta e propõe a todo custo tirar a cabeça do profeta Eliseu. Veja bem, no versículo 32, diz que Eliseu estava sentado em sua casa e estava com algumas autoridades de Israel conversando, talvez a respeito dessa situação difícil, a respeito de tudo que estava acontecendo. Todo mundo estava buscando um meio de poder resolver aquela situação. E o profeta Eliseu, ele era o representante de Deus, e o povo estava recorrendo a ele. Mas o rei decidiu vir até o profeta para matá-lo. Ele disse que tiraria a cabeça de Eliseu. Eliseu estava ali com as autoridades e de repente Deus revela para Eliseu, mostra para Eliseu o que o rei estava pensando em fazer. Dentro daquela conversa, o profeta diz o seguinte: vede como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça. Olhai, quando o mensageiro vier, fechai a porta e empurrai-o para fora, para que ele não entre. Nesta situação, o rei mandou um mensageiro ir até a casa de Eliseu, porque ele morava ali, e mandou que ele tirasse a cabeça de Eliseu. E Eliseu disse: não vem, não vem após ele o som dos pés do seu senhor? E quando estava ele ainda a falar com eles, o mensageiro chegou. Aqui o texto não deixa muito claro, mas o rei deu ordem, e quando o mensageiro vinha chegando a caminho, o profeta Eliseu, tendo a revelação, deu ordem para que não deixasse entrar este homem enviado pelo rei, e mandou que fechasse a porta quando ele chegasse. E quando ele estava ainda a falar com eles, o mensageiro chegou. Mas o rei também chegou.
segundo nós podemos entender, o rei deve ter arrependido depois que mandou tirar a cabeça do profeta, e ele veio logo imediato. O profeta disse que ele havia mandado o mensageiro, mas podia ouvir o barulho do rei vindo atrás do mensageiro. E quando o rei então chega e entra na casa de Eliseu, e veja bem o que ele diz: este mal vem do Senhor, porque esperaria eu mais pelo Senhor? O rei estava desesperado e foi falar com o profeta que o mal vinha de Deus e ele não poderia mais esperar para que Deus mudasse aquela situação. A gente não sabe se o rei havia pedido a Eliseu, intercedido para que Eliseu falasse com Deus, mas o certo é que a situação estava piorando cada vez mais. Mas, para surpresa do rei, que desejava tirar a cabeça de Eliseu, Eliseu teve uma palavra que poderia servir de conforto para eles, se eles conhecessem e temessem ao Deus de Eliseu. Eliseu disse para eles o seguinte: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo na porta de Samaria. Veja bem, irmãos, para quem estava comprando uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata, agora o profeta disse que haveria uma medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada também por 1 siclo à porta de Samaria. O profeta falava da parte de Deus, mas os homens ímpios não acreditavam na palavra de Deus, não estavam crendo no profeta e nem no Deus dos profetas. Mas Eliseu falou com tanta segurança, e isto causou assim um impacto tão grande, que o capitão que estava com o rei, ele disse para Eliseu que nem se abrisse as janelas do céu, se as janelas do céu fossem abertas, mesmo assim, isso não aconteceria. Uma dúvida muito grande do Deus Todo-Poderoso estava sobre o coração daquele homem, sobre o coração do rei. E, meus queridos irmãos, é um momento para nós refletir também e crer no Deus que nós servimos. Uma dificuldade que já durava de 2 a 3 anos. O profeta marca a hora no outro dia em que aquela situação ia terminar. Como terminar? Se o exército de Israel morria de fome, não podiam guerrear, o exército sírio, com todo o poder, com toda capacidade, tinham de tudo, estava às portas de Israel. Como o profeta teve a ousadia, a coragem de dizer para o rei: amanhã a esta hora a coisa vai mudar, vai haver comida com abundância e o preço vai ser barato, vai ser possível que todo mundo compra e todo mundo possa comer. De repente, irmãos, aquele capitão
ele fala que nem se abrisse as janelas do céu. E o profeta então diz uma palavra muito dura e disse para ele: vai haver comida, mas você não vai comer, por causa da sua falta de confiança, por causa de vocês não acreditar no Deus que tudo pode. Você vai ver a comida, mas você não vai comer. Deus tem muitos meios para agir. Nós ficamos pensando como pode mudar essa situação que nós estamos vivendo. Mas a nossa oração tem sido esta: que Deus, de um momento para o outro, pode dizer basta e destruir o poder deste mal, de um momento para o outro, e tudo pode se tornar diferente no nosso meio, na vida das nações. Nesse caso aqui, havia lá os leprosos que não podiam entrar na cidade, e havia muitos leprosos, mas haviam morrido nessa circunstância, morreram quase todos, e tinha 4 leprosos que restavam naquele leprosário. E eles estavam morrendo de fome e decidiram então arriscar a sua própria vida e disseram: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente chegar até os sírios, eles poderão nos matar também. Mas quem sabe eles nos recebem e nos dão de comida, de qualquer jeito a gente vai morrer, então vamos arriscar. E eles decidiram ir até onde estava o exército sírio. E quando eles se aproximaram, eles viram que não tinha ninguém, e encontraram ali comidas, roupas, muita comida, muita coisa. E eles ficaram impressionados: cadê os sírios? Eles comeram, esconderam ali algumas coisas, depois decidiram que eles não podiam fazer isso, que deveriam vir a Israel e anunciar. Eles não acreditaram. Quando Israel recebeu a notícia, o rei ficou perturbado: será que é real? E imaginaram, os sírios resolveram se esconder, fingindo que eles foram embora, para que, se a gente sair do palácio, sair da cidade, eles então tomem conta da cidade. Mas decidiram mandar examinar, e quando chegaram, viram que realmente os sírios tinham abandonado tudo e tinham ido embora. Mas por quê? O Deus do profeta Eliseu, o Deus que age com grande poder, ele decidiu agir em favor do povo de Israel. E ele fez com que os assírios, os soldados, ouvissem um barulho muito grande, e eles ficassem preocupados e pensaram que Israel tinha alugado outros reis e estavam chegando para lutar contra eles, um grande exército. E eles então resolveram fugir, deixaram até os cavalos, deixaram tudo para trás e foram embora. Quando eles viram esta situação, eles não sabiam por que eles foram embora, mas o profeta Eliseu teve a revelação que Deus estava realmente agindo em favor do seu povo. E aí, queridos,
houve na porta da entrada de Samaria realmente comida com fartura e um preço muito acessível, que todo mundo podia comprar. Mas a multidão era tão grande para pegar comida, para comprar comida, que diz o texto que atropelaram o capitão que estava tomando conta, tentando colocar ordem na entrada do povo. E o povo, então, atropelaram o capitão, e ele morreu pisoteado ali pelo povo. E se cumpriu a palavra do profeta Eliseu: você verá, mas não comerá. E o povo então foi livre deste sofrimento tão terrível que veio sobre a nação de Israel. Nós estamos vivendo em um tempo de quarentena, é um tempo de preocupação, mas graças a Deus nós estamos em nossas casas. Não falta comida, existe fartura, existe recurso, e nós temos por obrigação continuar adorando o Senhor nosso Deus. Nós queremos, amados irmãos, conclamar a toda a igreja que permaneçam no propósito de servir e honrar o Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder, que tem domínio sobre todas as coisas. Ele vai dar vitória constante aos teus filhos. Nós não vamos temer, nós vamos crer que Deus é Deus, o mesmo Deus dos dias do profeta Eliseu, o mesmo Deus que tem cuidado de nós, o mesmo Deus que tem enviado Jesus Cristo a este mundo para trazer vida e salvação para todo aquele que crê. Vamos permanecer firmados, queridos. O nosso Deus é Deus no céu e na terra e domina com todo o poder sobre todas as coisas. Que Deus possa continuar cuidando de cada um de nós, encorajando, enchendo de amor, enchendo de fé, de confiança. Nada poderá nos afastar desse Deus Todo-Poderoso. Em nenhum instante nós podemos duvidar do poder do nosso Deus. E nós queremos animar a vocês a continuar crendo de todo o seu coração nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que vai à frente de nós, que nos protege. Ao invés de haver um cerco contra nós, nós estamos cercados pelo poder e autoridade do Senhor nosso Deus. Ele diz que coloca sobre nós o seu poder, a sua proteção, e mal nenhum nos alcançará. Que Deus nos abençoe, amados, e que a igreja do Senhor continue crendo de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesse instante. Querido Deus, estamos diante do Senhor para te agradecer, porque o Senhor é Deus presente na nossa vida. O Senhor é o mesmo Deus de Elias, de Eliseu. É o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó.
o Deus dos profetas, é o mesmo Deus da igreja hoje. O Senhor nos comprou e nós somos o seu povo, eleitos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos seguros, temos a promessa de Deus sobre as nossas vidas e nada tem poder sobre nós. Nós estamos debaixo da promessa do Senhor, guardados pelo Senhor. Só pode nos atingir algum mal com a permissão do Senhor nosso Deus. Então nós nos colocamos em tuas mãos, Senhor, para te servir, para te honrar, para te adorar em todo tempo e em todo lugar. Agradecemos pela vida da igreja, pela vida dos nossos amados irmãos e pedimos ao Senhor, continua cuidando do seu povo, encorajando, enchendo de fé, enchendo do teu amor e da tua graça, do teu Espírito Santo, desse poder que está em nós, esse Espírito da verdade, o outro Consolador, que veio para ficar conosco. Nós não estamos sozinhos, nós temos certeza desta presença maravilhosa que nos consola, que nos conforta. Guarde a cada um dos seus filhos, visita aqueles que estão doentes e traz a cura para cada um, Senhor. Conceda vitória a cada uma pessoa que esteja angustiada, passando por algum momento difícil, com alguma dificuldades. Senhor, Tu és o Deus que cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Toma conta do Teu povo. Abençoa a nossa pátria. Abençoa de uma maneira maravilhosa os nossos governantes, o presidente do Brasil, com todas essas dificuldades políticas que também estamos vivendo. Precisamos que as bênçãos do Senhor sejam sobre a nossa pátria brasileira de uma maneira muito poderosa. Pedimos por todas as nações que enfrentam as mesmas dificuldades. Nós te agradecemos, Pai, no nome precioso e amado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo.